É com alegria que lhe damos as boas-vindas para juntos, a partir de agora, estarmos com a Bíblia aberta, a estudar mais um dos temas que nos reúnem ao longo destes 13 programas desta temporada, onde vamos estudar a mensagem aos Hebreus. Paulo, ao longo dos diferentes capítulos que encontramos no livro de Hebreus, exorta-os a entrarem no repouso. Que repouso é este de que fala Paulo? Por que razão o apóstolo encoraja os seus ouvintes a entrarem nele? E por que razão este repouso pode ser tão importante para nós hoje? São estas algumas das questões que vamos refletir juntos ao longo deste programa com a nossa convidada, Eunice Almeida. Olá, Eunice. Olá, muito bem-vinda. Obrigada. Este será um programa que, se quisermos resumir em apenas um versículo, encontramos esse versículo no livro de Hebreus. Que versículo é este? Queres partilhar connosco? Sim, antes de passarmos ao versículo que me falas, quero agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui contigo neste estudo da Palavra de Deus, no estudo da Bíblia, neste programa da Bíblia Aberta. O versículo que eu diria que nos servirá de mote para o estudo deste tema encontra-se em Hebreus, e nós podemos abrir a nossa Bíblia, em Hebreus no capítulo 4 e no versículo 9, e diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E este versículo é interessante e resume porquê. Porque se nós formos ver, dá-nos subtilmente uma esperança, porque nos fala que resta ainda alguma coisa, e fala-nos de algo. O que é que resta? Um repouso. Não é qualquer repouso, é um repouso para o povo de Deus. E vamos, com certeza, ao longo destes minutos que aqui vamos passar em estudo, vamos perceber o que é que nos diz o que é que quer dizer. Até mais porque há profundamente. várias mensagens implícitas relacionadas com este repouso, que curiosamente nos últimos programas temos vindo a estudar os primeiros capítulos do livro de Hebreus. Neste programa especificamente vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4, onde é utilizado o exemplo do povo de Israel. Qual a relação que Paulo, ao falar para os hebreus, utiliza em relação ao povo de Israel, que poderá também ter uma implicação prática para nós? O livro de Hebreus é um livro essencialmente de apelo, é uma exortação que o apóstolo Paulo está a fazer especificamente a um povo. E utiliza muito... É o livro do Novo Testamento que tem mais citações do Velho Testamento. E no caso destes dois capítulos que aqui falamos, o capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo vai utilizar o exemplo do povo de Israel como aquilo que nós não deveríamos fazer. Ou seja, Paulo está aqui a dizer-nos, através do exemplo do povo de Israel, não faças como eles fizeram. E a partir dessa história do povo de Israel, Paulo exorta o povo a fazer diferente, exorta-nos a nós a fazermos diferente. Ou seja, vemos o povo de Israel como um mau exemplo, Como um mau exemplo. que não devemos seguir. Sim. Aquela velha questão de que, afinal, não és tão mau, tu até serves de mau exemplo. Neste episódio específico a que Paulo se refere. E vamos falar então do que é que Paulo está aqui a dizer. Quando Deus liberta Israel da escravidão do Egito, e é desse episódio que Paulo cita nestes dois capítulos, Da redenção, da libertação. da libertação, Deus vai buscar o povo de Israel, que estava escravo, cativo no Egito, e retira-os da escravidão, para cumprir uma promessa que já tinha feito a Abraão, aos pais do povo de Israel, que era que o povo iria entrar num repouso que eles não tinham no Egito, porque estavam cativos, escravos, às mãos do faraó. Podemos abrir em Êxodo e vamos ler aqui dois versículos, dois textos bíblicos. Quando chegam aos pés do Monte Sinai, não é? Deus dá-lhes as leis.
Estás a falar de Êxodo 19? Êxodo 20, 8 a Ok, 11. Êxodo 20, 8 a 11. Aliás, quem nos está a acompanhar e nos está a ver pode abrir as suas Bíblias e também para aqueles que nos ouvem, porque também para os ouvintes da RCS, se o puderem fazer, podem também abrir então em capítulo 20 do livro de Êxodo, do versículo 8 ao versículo 11, não é? Sim. Queres que eu leia? Sim. Ok. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Deus aqui liga o sábado à criação e dá uma mensagem a este povo de Israel, a esta geração que sai do Egito, de que eles teriam este dia especial para descansarem e se lembrarem de que este Deus, que foi o Deus Criador, foi quem os tirou da terra do Egito. E depois, com o decorrer, e nós vamos falar um bocadinho mais à frente, o povo, esta primeira geração não entrou efetivamente na terra prometida, já vamos ver um bocadinho mais à frente o porquê, e eles voltaram a fazer uma peregrinação pelo deserto, e a segunda geração, que se encontrava novamente às portas da terra prometida, tem, na altura, Moisés faz uma volta faz uma releitura dos mandamentos que Deus tinha dado a esta geração. E podemos ver esse episódio em Deuteronômio. Ou seja, para quem nos acompanha também, pode abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 5, nos versículos 12 a 15. 12 a 15. Ok, eu posso ler também. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro que está na tua cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. É sobretudo este versículo 15, não é? Queres destacar? Porque aqui Deus está a dizer àquele povo o motivo. Então lembra-te de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então nós temos aqui, Deus tira o povo de Israel do cativeiro do Egito e dá-lhes um dia especial, onde eles se iriam lembrar de duas coisas, da criação e da redenção. Ou seja, assim, Deus ligou o sábado da criação à libertação do Egito. Deus queria que aquele povo se lembrasse de que eles não eram autossuficientes. Assim como nós não temos nada, não fizemos nada para nascermos, não temos qualquer tipo de influência nisso, também não temos qualquer tipo de influência na nossa redenção. Assim como Deus nos criou, assim Deus nos vai redimir. E, de facto, este repouso que o povo de Israel ansiava era materializado num lugar, na terra prometida, na terra de Canaã, mas o sábado é quase que é uma poderosa expressão, é um oásis, assim como a terra de Canaã era um lugar físico num determinado como é que é dizer, localização geográfica. Sim, no deserto, sim. Canaã era um lugar numa localização geográfica específica. O sábado é um lugar no tempo em que onde nós podemos entrar pelas mãos de Deus, onde nós podemos entrar para usufruir deste descanso.
Ou seja, o sábado, além do memorial, é também mais do que um mero memorial que nos faz recordar. É uma esperança que também nos leva para algo muito superior àquilo que vivemos. Sim. É o que estás a querer dizer. Sim, sim. E provavelmente iremos falar desse pormenor um bocadinho mais, mais à frente. Mas voltando atrás a esta questão do povo de Israel, aquilo que tu já disseste e que agora vamos explorar mais em concreto é que o povo de Israel acabou por não entrar neste repouso prometido, o que também nos servirá a nós como advertência, porque também pode acontecer connosco. Exatamente. E nós podemos... A história é triste e serve de exemplo pela negativa precisamente por causa disso. Porque aqueles que foram libertados do Egito não conseguiram entrar na terra prometida, no repouso que Deus lhes tinha prometido, porque lhes faltou um elemento crucial, faltou-lhes a fé. O que é que aconteceu? Este povo foi tirado da terra do Egito, da escravidão do Egito, e foi levado pela travessia do deserto até às portas de Canaã. E quando estavam às portas de Canaã, foram escolhidos 12 elementos do povo de Israel para irem de visita à terra de Canaã como espias para perceber de que forma é que eles poderiam então entrar na terra de Canaã, que era habitado naturalmente pelos seus habitantes. E aqueles espias voltaram com as novidades para o povo de Israel e disseram que de facto a terra era próspera, que tinha tudo aquilo que lhes tinha sido prometido, mas que os seus habitantes eram grandes e fortes e que provavelmente isso iria ser uma dificuldade. Josué e Caleb, que integraram esses 12 espias que foram à terra de Canaã fazer o reconhecimento do território, concordaram de facto com as características da terra, que eram efetivamente aquilo que lhes tinha sido prometido, que a terra era boa, e não discutiram também que o povo era forte e que as cidades eram fortificadas e que isso era... Ou seja, aceitaram o cenário proposto, mas... Exatamente, mas disseram que se aquela era a promessa de Deus e se Deus estava com eles, não havia nada a temer e eles deveriam entrar e que Deus os faria entrar na terra prometida. No entanto, aquela geração que tinha visto Deus tirá-los do Egito, que tinha visto Deus abrir o Mar Vermelho para eles, que tinha visto Deus providenciar o pão que lhes caía do céu a cada dia para a sua alimentação, que aquele povo que tinha visto Deus tirar a água da rocha para para saciar a sua sede, portanto tinham visto uma série de milagres, não confiou em Deus naquele momento. E isso fez com que não pudessem entrar na terra prometida. E não poderemos extrapolar um pouco isso para a nossa realidade atual, onde já vimos também a intervenção de Deus tantas e tantas vezes, não só na nossa vida, mas na própria história, de também nós próprios não estarmos às portas da terra prometida e também termos falta de fé neste último passo da nossa existência. Precisamente. Deus promete dons aos seus filhos, promete-nos coisas que não estão ao nosso alcance. Deus prometeu àquele povo uma coisa que não estava ao alcance deles. Humanamente, eles não tinham capacidade para tomarem aquela terra de assalto. Eles só o poderiam fazer pelas mãos de Deus. Deus promete dons aos seus filhos que estão fora do alcance humano. Promete-nos coisas que nós não conseguimos atingir. E por isso é que elas se baseiam na graça e na fé. Porque a fé ou a falta dela condiciona aquilo que Deus pode fazer em nós e por nós. Portanto, sim, nós, metaforicamente, nós estamos às portas de uma nova Canaã e só podemos entrar nessa Canaã pelas mãos de Deus, e isso requer fé. Uhum. E quando falo desta nova Canaã, para sermos mais explícitos, falamos da nossa salvação, não é? Da vida eterna. E, portanto, nós só podemos ter acesso à vida eterna
unicamente por Jesus. E mais para o final deste programa vamos falar mais concretamente sobre esta questão da salvação pela Sim. graça, por meio da fé, mas ainda nesta mensagem, nesta exortação, que é no fundo todo o livro de Hebreus, que Paulo faz e usa o exemplo específico do povo de Israel, ele fez um apelo muito específico aos hebreus. Ele falou no entrar no repouso hoje, e este hoje tem várias conotações, não é? Sim, e podemos ver especificamente no texto onde Paulo faz essa exortação, que se encontra em Hebreus no capítulo 3. Hebreus no capítulo 3 e nos versos 4 a 8. Sim. E diz assim: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. A falta de fé da geração do deserto impediu-os de entrar no repouso que Deus tinha prometido. Mas Deus continuou a insistir com o seu povo para que entrassem no seu repouso e que não endurecessem o seu coração. E se nós formos ver, Paulo repete várias vezes que a promessa de Deus permanece. Se nós formos ver em Hebreus 4, no verso 1, diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Verso 6 diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Ou seja, aqueles a quem tinha sido prometido não entraram, mas resta entrarem alguns. E no versículo 9 diz-nos, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Paulo repete várias vezes que a promessa de Deus permanece. E fala-nos que permanece quando? Hoje, se ouvirdes a sua voz, como nos diz no versículo 7. Hoje, se ouvirdes a minha voz. Deus convida-nos hoje a entrarmos no seu repouso. E hoje é um conceito crucial nas Escrituras, porque hoje implica uma decisão não adiada. Implica que a esperança mantém-se, porque o apelo ainda é real hoje, e implica uma decisão hoje. Não, a decisão de ontem tem que ser renovada, porque o apelo é para hoje, e não pode ficar para amanhã, porque o apelo é para hoje. E é curioso que o apóstolo, que só nestes 2 capítulos que nós estamos a estudar agora, no capítulo 3 e 4, o apelo ao agora, ao hoje, aparece 5 vezes. Só a palavra hoje aparece 5 vezes nestes 2 capítulos. Portanto, destaca a importância de nós ouvirmos o apelo que nos é feito agora. Mas ao longo deste programa, não é, do estudo que estamos a fazer, aliás, o título do tema de hoje é Jesus, o doador de repouso, mas há uma pergunta fundamental que eu tenho de fazer, quase como em jeito de conclusão. Como é que nós podemos entrar no repouso que Deus nos propõe, que Paulo tanto fala, que o povo de Israel nunca chegou a perceber muito bem como é que poderiam atingi-lo? Sim. Essa resposta nós obtemos em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 3. Que nos diz: nós, porém, que queremos de crer, nós, porém, que queremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Nós, porém, que queremos. Há aqui 3 aspectos que são essenciais para nós entrarmos nesse repouso, que é querermos,
ou seja, a fé, que é a confiança e que é a perseverança. E de que repouso nós estamos agora aqui a falar? Nós já vimos que o repouso do sábado é um oásis, é uma bênção, nós podermos parar nesse dia e nesse dia dedicarmos-nos à nossa comunhão íntima com Deus, nós podermos lembrar-nos daquilo que Deus já fez por nós e daquilo que ainda fará. Mas o que nós estamos aqui a falar é do verdadeiro repouso da fé. E nós usufruímos e nós temos acesso a este verdadeiro repouso da fé quando nós consideramos Jesus, quando nós ouvimos a sua voz, quando nós exercemos a fé nele, quando nós acreditamos nas promessas que ele nos fez, quando nós acreditamos no seu sacrifício, quando nós aceitamos esse sacrifício como sendo por cada um de nós, quando nós conservarmos firmes a nossa fé, a nossa confissão, a confiança em Deus, em confiança em Jesus e nestas promessas que Ele nos faz, ou seja, abeirarmos-nos dEle, estarmos junto a Ele para podermos ter esta paz, este descanso, pressupõe a fé, acreditarmos que isto tudo é real, confiarmos em Deus e perseverarmos, mantermos-nos firmes. Tudo isto, na prática, materializa-se num relacionamento, porque nós só podemos acreditar e confiar em alguém em quem nós conhecemos. Tu não confias numa pessoa que te aparece na rua e te dá boleia e tu não vais entrar num carro de uma pessoa desconhecida porque simplesmente não a conheces. Um relacionamento, nós só podemos confiar quando nós conhecemos essa pessoa. E de que forma é que nós podemos conhecer Jesus? Nós podemos conhecer Jesus passando da mesma forma que nos relacionamos com qualquer um dos nossos amigos ou parentes, relacionando-nos com Ele, passando tempo com Ele. Como é que nós podemos passar tempo com Jesus? Estudando a sua palavra, lendo a sua Bíblia, abrindo a sua palavra, que é a forma mais direta que Deus tem de falar connosco, é através da sua palavra, orando, falando com Ele, conversando, mostrando-lhe as nossas fragilidades, uma conversa, não é? Abrirmos o nosso coração a Deus e travarmos um relacionamento com Ele. Depois de nós termos este tipo de relacionamento com Jesus, de o conhecermos, nós vamos confiar, nós vamos exercer esta fé e perseverar, quer dizer que ao longo da nossa vida nós iremos mantê-la. E vamos também entrar no sagrado repouso. Eunice, mesmo para terminarmos, ao longo deste programa estivemos a analisar esta questão do repouso. De que forma é que o sábado, e nós já vimos, quer em Êxodo, quer também em Deuteronômio, o sábado é crucial nesta questão do repouso, de que forma é que a guarda do sábado, a observância do sábado, pode ser uma expressão da nossa confiança de que seremos salvos pela graça, pela fé? Olha, como tu já disseste, nós vimos que em Êxodo e em Deuteronômio vimos o que é que o sábado, o que é que Deus pretendia com a guarda do sábado, não é? Uma lembrança daquilo que Deus fez no passado, que nos criou e que nos salvou. E agora, hoje em dia, como é que nós podemos No entanto, encarar o sábado? Hebreus mostra-nos que convida-nos a olharmos para o sábado como uma esperança no futuro, porque diz-nos que Deus preparou um repouso do sábado que está no futuro. Isto sugere uma nova dimensão para a guarda do sábado, a dimensão futura da guarda do sábado, ou seja, que Deus um dia iria restaurar a perfeição da criação, a sua glória original, através do Messias. A observância do sábado é uma antecipação do céu, neste mundo imperfeito. Portanto, nós hoje podemos parar no dia de sábado e lembrarmos-nos não só daquilo que Deus fez por nós na criação e na redenção, quando morreu por nós, por cada um de nós, mas
também nos faz lembrar, ou vem à nossa... antecipa-nos, mostra-nos aquilo que Deus tem para nós também no futuro. Portanto, como eu dizia há bocadinho, o sábado é de facto um oásis no tempo, que nos faz, que deverá servir para que nós possamos repousar nestas promessas que, se foram reais no passado, serão reais no futuro, e Deus promete-nos que nós um dia iremos usufruir desta perfeição que Deus vai restaurar nesta terra. Podemos falar neste sábado, neste repouso, quase como um memorial de esperança. Sim. Olhamos para trás e para a frente, Sim. graças a este repouso que Deus nos promete. Eunice, mesmo para terminarmos numa frase ou duas, em que medida é que este estudo que nós fizemos destes dois capítulos do livro de Hebreus, o 3 e 4, pode ser importante para a nossa vida e também para a vida daqueles que nos veem e que nos ouvem? Aqui, nestes 2 capítulos, nós temos a esperança. Nós temos a exortação daquilo que nós podemos obter. Através da guarda do sábado, nós podemos celebrar essa esperança e demonstrar que aceitamos essas promessas como reais na nossa vida. Estes 2 capítulos basicamente mostram-nos isso, que a promessa ainda está em vigor, a promessa da salvação e deste repouso ainda está em vigor. Não foi só para o povo de Israel, nem foi para os hebreus só, também é para cada um de nós, porque hoje estas promessas ainda são reais. Muito obrigado, Eunice, por teres estado connosco. Certamente voltaremos a encontrar-nos nos nossos programas. Quanto a nós, ficamos por aqui. Altura de fecharmos a Bíblia, mas mantendo-a sempre aberta no nosso coração, em todo o nosso cotidiano. Marcamos encontro novamente para de hoje a uma semana, neste mesmo horário, seja aqui na RCS, seja também na TV Novo Tempo Portugal. Até lá.
todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória. Senhor, grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória. Senhor, grandioso é teu agir em nossas vidas, grandioso é teu agir em nossas vidas, grandioso é teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura. Cientistas têm procurado desvendar e estabelecer parâmetros para o tempo ao longo dos séculos. E mais recentemente, a teoria da relatividade e a mecânica quântica revolucionaram o nosso conceito. A noção de que o tempo é relativo, porém, não parece interferir em nossa contagem do tempo aqui na Terra. E assim, buscamos quantificar o tempo das mais diversas maneiras. Contamos em aniversários o passar de nossa vida. Contamos em anéis as idades das árvores. Ousamos até mesmo contar a idade das estrelas ao olharmos para o céu. E contamos a idade de rochas e fósseis que já existiam muito antes de nós. Mas, e se a nossa própria maneira de calcular o tempo for relativa? Podemos mesmo contar com precisão e exatidão o que não está claramente registrado? Afinal, qual a idade da vida em nosso planeta? The history of this planet is a fascinating topic, but one where you cannot escape the role of assumptions. And the reason for that is we have no way to go back in time. We are stuck in time moving forward, and we look at the history of our planet and we say, you know, how long did it take for that rock layer to form? In a case like that, you have got to make assumptions about what the rates were, what processes were acting, what was there originally. And the assumptions that are made by modern geology may be wrong. It's very important, I think, for the pursuit of the truth to get at the best answer, that you don't lock yourself into one set of assumptions. Try others. And I think there's plenty of evidence in the fossil record, in paleontology, in geology itself, that may indicate that the rates, processes, and original formations of this planet were very different than what modern geology assumes. So the world may be much younger than 4.6 billion years. I think that's a live possibility that needs to be investigated. Existem diferentes tipos de métodos de datação.
E a gente usa isso com aplicações diferentes. Por exemplo, para tecidos orgânicos, nós podemos usar um método chamado de método da racemização. Nós temos tipos de moléculas que compõem proteínas e elas têm um lado, assim como tem a mão direita e a esquerda, né? Elas têm uma orientação. E essa orientação pode se desestabilizar com o tempo. Medindo essas coisas, a gente pode ter uma ideia de idades de tecidos orgânicos, né, que têm proteínas. Para medir fósseis, a maioria dos métodos que nós usamos são métodos baseados em decaimento radioativo. O método de datação radiométrico ele é baseado em um fenômeno nuclear. O átomo ele é basicamente composto por duas regiões, uma eletrosfera, mais distante, e um núcleo. E o fenômeno nuclear acontece, como o nome já diz, no núcleo do átomo. Se você tem uma determinada quantidade de elementos que são radioativos, esses elementos vão emitir basicamente dois tipos de radiação importante para as datações, que são as chamadas radiações alfa e as radiações beta. O tempo necessário, e quando um determinado átomo emite uma radiação alfa ou beta, ele se transforma em outro elemento químico. Então eu tenho um elemento A, que emite radiação alfa ou beta, e se transforma em elemento B. Muito bem, se eu tenho um certo número de elementos A taxa, a velocidade de transformação de A em B é constante. E o que significa ser constante? Significa que se eu tenho 10 quilos ou se eu tenho 10 átomos, a velocidade, a taxa é a mesma. Então, se essa taxa, se essa velocidade é constante, eu consigo fazer cálculos matemáticos e saber há quanto tempo um determinado organismo era vivo quando ele tinha uma determinada proporção entre os elementos A e o elemento B. Existem, então, elementos químicos que alguns desses elementos são instáveis, não o elemento químico em si, mas variantes desse elemento químico, que nós chamamos de isótopos, são instáveis e eles têm uma probabilidade, ao longo do tempo, de se transformar em outros elementos químicos. E essa taxa de decaimento é conhecida. Então imagina que eu tenho agora uma certa quantidade de carbono 14, por exemplo, que é um desses elementos, um desses isótopos instáveis. Tem uma quantidade conhecida numa determinada amostra, numa determinada época, e eu mais tarde volto para aquela amostra e meço de novo a quantidade de carbono 14 que tem ali e descubro que está menor. Eu consigo calcular exatamente quanto tempo se passou se eu sei a taxa de decaimento nuclear. O carbono existe na natureza na forma de 3 isótopos, o carbono 12, que é o mais abundante, o carbono 13 e o carbono 14. O carbono 12 é o carbono preferido dos organismos vivos. Ele constitui cerca de 98,9% de todo o carbono. O carbono 13 ele é um pouco mais pesado, ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. E ele corresponde a mais ou menos 1,11, 1,10% de todo o carbono. Já o carbono 14, esse é raríssimo. Na verdade, existe cerca de 1 átomo de carbono 14 para 1 trilhão de átomos de carbono. Portanto, é como se fosse 1 ppt, uma parte por trilhão. O carbono 14 é formado na alta atmosfera quando raios cósmicos ricos em nêutrons muito energizados colidem nos átomos de nitrogênio e convertem o nitrogênio 14 em carbono 14. O carbono 14, por ser radioativo, ele novamente vai se converter em nitrogênio 14. A taxa de decaimento do carbono 14 para o nitrogênio tem a ver com o conceito de meia-vida. O que é meia-vida no caso do carbono 14? Meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos de carbono convertam novamente em nitrogênio. Esse tempo é medido com certa segurança e é da ordem de 5.730 anos. Dando um exemplo, se nós temos 20 gramas de carbono 14, ao se passarem 5.730 anos, eu vou ter 10 gramas de carbono 14. Se passarem novamente mais 5.730 anos, eu vou ter 5 gramas de carbono 14. Passados mais outros 5.730 anos, eu vou ter 2,5 gramas e assim sucessivamente. Esse carbono 14 produzido na atmosfera, ele junta aos outros gases
principalmente ao CO2, e passa a fazer parte do nosso ciclo de vida, uma vez que nós respiramos e bebemos água e nos alimentamos. Portanto, ele entra no ciclo metabólico dos organismos. De certa forma, dá para se considerar que a quantidade de carbono 14 no meu organismo é a mesma quantidade de carbono nos demais organismos, porque nós estamos interagindo o tempo todo. Quando algum organismo morre, o que acontece? Ele deixa de ingerir carbono 14 e deixa de excretar carbono 14. Portanto, aquele carbono 14 que está no seu organismo, ele vai, à medida que o tempo passa, ele vai se converter a nitrogênio 14. Portanto, quanto mais tempo passa até a morte do organismo, menos carbono 14 ele vai ter no seu organismo. Quanto mais antiga a minha amostra, menos carbono 14 ela vai ter. Quando eu meço a quantidade de carbono 14 no organismo, comparo com a quantidade de carbono 14 no ambiente e considerando que eu sei a taxa de decaimento do carbono 14, que são as meias-vidas, que são 5.730 anos, com esses 3 parâmetros, através de um cálculo matemático não muito complicado, eu consigo determinar a idade daquela amostra. É importante dizer que a idade não é obtida diretamente dos resultados de uma equação. Na verdade, eu comparo esse valor com uma curva de calibragem padrão, obtida com base em amostras com idade histórica conhecida. Então, eu faço um aferimento das idades que eu obtive com a escala padrão e determino a idade da minha amostra. Na física nuclear, a gente deduz como são as expressões que devem ser usadas em cada método. Então, os geólogos vão lá com a sua habilidade, seu conhecimento, fazer essas coletas com cuidado. Então, eles sabem que se eu for pegar uma rocha do tipo X, o procedimento de coleta de dados tem que ser um. Do tipo Y tem que ser outra. Eu tenho que verificar também a contaminação daquela rocha por elementos. Eu tenho que verificar se não houve algum tipo de fenômeno que eu consiga enxergar na rocha ali, que poderia atrapalhar a datação. Então, tudo isso eles levam em conta. Então, eles se referem a isso como diferentes métodos, porque a parte que eles fazem é muito diferente num caso ou no outro. E eles têm que conhecer muitas coisas para tratar disso. Do ponto de vista do físico, porém, a gente está usando o mesmo princípio e aplicando aquela forma em situações diferentes, ela tem uma carinha diferente. Mas é todos o mesmo método de decaimento nuclear. Claro que existem outras coisas. As pessoas podem medir taxa de erosão, pode medir taxa de sedimentação, então são métodos auxiliares também que ajudam. Por exemplo, eu encontro um osso de dinossauro, por exemplo, preservado numa rocha. Faço a datação dessa rocha, obtenho 65 milhões de anos, por exemplo. Só que, em alguns casos, foram encontrados tecidos orgânicos ali dentro. E para tecidos orgânicos ainda existentes, para proteínas, nós temos outros métodos de datação que não se baseiam em decaimento radioativo. Então, o método de datação de rochas nos dá, digamos, 65 milhões de anos. E o método do decaimento das moléculas em si, da desintegração de proteínas ou variação dos tipos de aminoácidos que nós encontramos ali, nós obtemos umas idades muito menores, na faixa de milhares de anos, em alguns casos extremos, no máximo alguns, digamos, centenas de milhares de anos, né? Então, os dados aí ficam muito diferentes, as estimativas são muito diferentes nesse caso, o que nos alerta para a possibilidade que realmente esses métodos, embora radioativos, embora precisos, podem não ser exatos. É importante mencionar que a datação por carbono 14 se restringe a materiais não muito antigos, uma vez que a meia-vida dele é muito curta. Portanto, datações de carbono 14 que vão muito além de 10 meias-vidas, que dão em torno de 50 a 60 mil anos, já são datações questionáveis, porque a quantidade de carbono 14 na minha amostra é muito pequena. Então, você pega uma fração mínima da quantidade de íons no início e mede aquilo para dar um valor de datação. São 8 etapas de limpeza da corrente iônica que é feita no meio. Então, você troca cargas, vai de carga positiva para negativa, desvia uns íons para um lado para o outro, para eliminar todos os interferentes
e fica com um sinal que é 10 a menos 12 da intensidade original. Milhões e milhões e milhões e milhões de vezes menos intenso do que o sinal original. E todo mundo sabe em química analítica que isso é uma medida extremamente propensa a variações, a interferências. E aí qualquer coisa que você possa fazer com a amostra, manipular alguma coisa, você vai contaminá-la. A chance de você ter interferentes, contaminações é extremamente grande. Algumas idades passam a ser questionadas considerando os pressupostos que nós consideramos para o método. Um desses pressupostos é a própria constante da taxa de decaimento do carbono 14. Hoje sabemos que alguns elementos, como o silício 26 e o rádio 236, pode ter uma variação na taxa de decaimento em função da distância da Terra no Sol. Isso, por si só, não invalida as idades de carbono 14, mas já é um ponto para refletirmos se realmente pode haver uma mudança na taxa de decaimento que sim possa afetar os valores da idade de carbono 14. Se nós imaginamos que a Terra descreve uma elipse e, portanto, parte do ano ela está perto do Sol, parte do ano ela está distante do Sol, a minha taxa de decaimento varia conforme a minha posição em relação ao Sol. Isso deixa de ser aquilo que nós chamamos de constante e passa a ser o que na matemática nós chamaríamos de coeficiente. Influi de que maneira? Com o inverso do quadrado da distância. Mas o que significa isso? Isso significa, quantitativamente, que o Sol emite algum tipo de campo, não se sabe qual é, talvez neutrinos, não se sabe. E esse campo, algum tipo de partícula que o Sol emite, afeta a taxa de decaimento nuclear dessas partículas. Só que um pressuposto básico que a gente estava usando é que essas coisas não são afetadas por praticamente nada. Então são constantes ao longo do tempo. Agora a gente pensa assim, um momento, essas variações são muito pequenininhas ao longo do ano e são periódicas. Então isso não vai ter um efeito cumulativo nas idades, ficamos tranquilos. Só que tem um pequeno problema. O Sol não existiu sempre, ele não foi sempre como é. Ele partiu do zero até o que é hoje. Então esse campo que ele emite, seja ele qual for, também teve que partir do zero até o total que é hoje. Quando a gente leva isso em conta nos cálculos, a gente descobre uma coisa. Eu precisaria, na verdade, saber exatamente como variou esse campo ao longo do tempo. Porque eu tenho que empezar el cálculo con algunos supuestos, porque si no, no puedo calcular el tiempo. Y uno de los supuestos importantes es la cantidad inicial de radiocarbono de la que yo parto, ¿no? Pongamos un ejemplo en las velas. Si hay una vela a medio quemar, yo podría calcular cuánto tiempo lleva la vela quemándose. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Necesito conocer cómo era la vela inicialmente, cómo era de grande. Punto 2. Necesito conocer a qué velocidad se consume. Entonces, sabiendo la longitud de la vela original y la velocidad a la que se consume, pues yo una vela a medio consumir puedo calcular cuánto tiempo lleva ardiendo. Pero para eso necesito saber cuánta vela había, claro. Entonces yo necesito saber en el carbono 14 cuánto carbono había en las atmósferas antiguas y necesito saber si a lo largo del tiempo esos cambios se han ido produciendo a una velocidad constante. Es decir, si la desintegración se ha producido de forma constante. Porque claro, en el caso de la vela, si en un momento determinado alguien abre una ventana y se aviva por el aire, pues la vela se consume más rápidamente. Y si ha habido no sé qué y se ha apagado y cuando nos hemos dado cuenta llevamos 2 minutos que la vela está apagada hasta que la volvemos a prender de nuevo. Es decir, ¿cómo sé yo que durante todo el tiempo la vela ha estado consumiéndose uniformemente? Que la llama no se ha acelerado en algún momento o se ha apagado o se ha reducido. Entonces los métodos de datación necesitan conocer la cantidad inicial, necesitan asegurarse que a lo largo de todo el tiempo la desintegración ha sido uniforme y en tercer lugar necesitan asegurarse de que no ha habido contaminación de la muestra, porque si la muestra se pone en contacto con algo más viejo o más nuevo, pues puede cambiar también. Se nós considerarmos que
A quantidade de carbono 14 produzido na alta atmosfera depende, por exemplo, da intensidade do campo magnético terrestre e que o campo magnético varia de ocasião para ocasião, eu posso ter, portanto, uma produção diferente de carbono 14. Mas na física tem sido publicada uma série de trabalhos naquilo que nós chamamos de radiações exóticas, que além da emissão de 2 prótons, nós temos a emissão simultânea de 20 prótons, de 25 prótons, de 40 prótons. Perceba, se eu saio de um elemento A e chego num elemento B, cuja diferença de prótons, por exemplo, seja 50, se eu saio daqui emitindo 2, 2, 2, 2 até chegar nesse cara aqui, eu vou ter um certo período de tempo, um intervalo de tempo entre eles. Mas se agora eu passo a emitir 10, 20, 15, o meu intervalo de tempo se encurta muito. Então perceba, essas radiações exóticas, elas podem ser uma explicação para um tempo muito longo, porque eu estou considerando algo que é constante, enquanto na verdade ele não é constante como nós pensamos. Então a gente tem que partir de um pressuposto do uniformitarismo, que o presente é a chave do passado, mas a gente não tem certeza sobre isso, a atmosfera pode ter mudado. E em química analítica a gente sabe que a gente está num terreno extremamente nebuloso, não é? Uma areia movediça ao fazer uma medida com uma imprecisão tão alta como essa. É claro que isso pode ser, de alguma maneira, calibrado de acordo com registros históricos, mas são fatores e pressupostos que são considerados na hora de nós estabelecermos idade para o carbono 14. O problema é que quando você conversa com quem trabalha com datação e fala, mas o sistema é aberto, é fechado, ele já leva em conta isso quando ele faz a conta. Mas porque no passado tinha menos gás carbônico, agora tem mais. Ele já leva isso em conta quando ele faz as contas. Porque pode ter com tudo isso que a gente costuma utilizar como argumentação, a pessoa que trabalha com datação faz as contas e coloca na margem de erro. Agora, a pergunta que a gente faz é, isso funciona até quando? No dicionário, precisão e exatidão são sinônimos. Mas o mesmo não ocorre quando se trata de ciências exatas. Na metrologia e análises químicas, a exatidão representa quão próxima a medida está do valor verdadeiro, e a precisão significa conseguir os mesmos resultados ao repetir o método. Para você entender bem esta diferença, imagine que um técnico calibrou de maneira errada 6 balanças. Quando o cientista pesar a amostra, se elas apontarem o mesmo valor em quilos, para o cientista, este é um dado preciso. Mas sabemos que, neste caso, os dados não expressam exatidão, pois nenhuma das balanças está corretamente configurada, ou seja, não estão mostrando o peso real, o valor verdadeiro. Assim, é importante ter em mente que, se o método científico possui uma premissa errada, em todas as tentativas, o resultado pode ser até preciso, mas não exato. Ainda que a imprecisão de um método seja de apenas 0,1%, a inexatidão pode chegar até 100%. A precisão da ciência não leva em consideração o valor verdadeiro. É o valor verdadeiro que deve nortear nossa busca. Mas como conhecê-lo? Como ter certeza de todas as variáveis envolvidas no processo? Ainda que se tenha cuidado extremo em cada uma das aferições, todos os processos de medição, até os mais sofisticados e precisos, dependem de pressupostos e idealizações que escapam do infalível. E a própria ciência atesta que nossa capacidade para conhecer com exatidão o valor verdadeiro é limitada. Os geólogos coletam informações de forma bastante criteriosa, selecionando amostras que não estão contaminadas, e a gente consegue ver ali no método exatamente como preciso está sendo o trabalho. E é interessante que quando a gente usa diferentes elementos químicos para fazer essas medições, a gente obtém resultados muito parecidos, o que aumenta a nossa confiança nesses métodos. A gente chama isso de precisão. Mas será que esses resultados são exatos? Porque esse é um outro conceito. Nós podemos estar medindo muitas vezes uma coisa e obtendo os mesmos resultados,
mas eu posso estar usando uma régua que é menor do que deveria ser. Então, vou obter resultados consistentemente menores do que os reais, mas precisos, porque eles são todos parecidos. E quando a gente faz contas, a gente encontra erros sistemáticos, então, nas datações. Por exemplo, para uma determinada forma específica lá, mais ou menos conservadora, eu encontrei um erro de 30%. Normalmente se estima o erro dessas medições, das buas, da ordem de 1 a 2%. Mas isso é o erro na precisão, a variação na precisão, não na exatidão. Quando a gente leva em conta essa possível variação, nós temos a taxa de decaimento variável maior ao longo do tempo e dependendo dessa curva de variação, nós podemos ter uma taxa de erro maior do que 100%, ou seja, para mais ou para menos, né? Quando a gente fala em margem de erro, por exemplo, se eu digo que eu medi uma coisa que o resultado foi 5 e a margem de erro foi 2, o que significa? O resultado real é qualquer coisa entre 3 e 7. Se eu digo que eu tenho uma rocha com 3 bilhões de anos com margem de erro de 30%, por exemplo, ela poderia ser alguma coisa entre mais ou menos 2 a 4 bilhões de anos, sendo que a margem estimada antes era menor. Se a margem for de 100% para 3 bilhões de anos, ela pode ser qualquer coisa entre 0 y 6 billones de años. Manejamos muy bien la base teórica y en base a esa base teórica hemos construido pues, una serie de máquinas que miden cosas, ¿no? Pero de ahí a que pasen esos años, pues no se ha demostrado. Claro. Yo por los métodos de datación puedo llegar a datar que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, pero evidentemente nadie ha comprobado si ha pasado 65 millones de años. Hay una base teórica que hace los cálculos adecuados, hay unas máquinas que miden muy bien las partículas y todo está correcto, incluso cada vez lo hacemos mejor. Pero solo falta un pequeño detalle y es comprobar si realmente ha pasado todo ese tiempo. Es decir, si estamos midiendo bien, porque no sé si somos capaces de medir el tiempo, no sé si se puede medir bien el tiempo. Entonces yo creo que hay como 4 características a través de las cuales tenemos que ser muy prudentes con los métodos de datación. Uno, que no sabemos si miden tiempo. No podemos comprobar si han pasado 65 millones de años. 2, no conocemos la cantidad inicial con seguridad. 3, no sabemos si a lo largo de todo el tiempo que mide realmente la desintegración se ha producido de manera constante. Y luego no sabemos la historia de esa muestra, si se ha contaminado. Entonces yo creo que es muy aventurado medir el tiempo. Me da la impresión que está fuera de nuestro alcance. A fragilidade de métodos científicos como a datação expõe a nossa própria fragilidade como humanos. Nenhum de nós é onisciente nem infalível. Se estamos sujeitos a erros, e por isso a ciência tem sido constantemente reescrita ao longo da história, como assegurar a coerência com o valor verdadeiro e a correta interpretação de dados? Muito do que se tem amplamente divulgado como certeza científica, tanto na mídia geral como em revistas especializadas e até em materiais didáticos, ainda está muito aquém de comprovação e passível de correções. Seria possível identificar o certo do suposto? Como saber se uma teoria está ou não equivocada? É possível para você desenvolver este senso crítico diante do que lê, ouve e do que colocam diante de si? Para isso, no próximo episódio, revelaremos o que está por trás dos bastidores no estudo das origens.